Olá, alunos e alunas. Esta é a aula inaugural do Polo de Castro. Desejo a todos boas-vindas. Para iniciar, eu vou começar apresentando o corpo social do Polo. Então, quem são os profissionais que trabalham na Uninter de Castro? Então, nós temos dois gestores no Polo, a professora Ângela Sinkoski e o Mário Poli, que há 12 anos atrás iniciaram a história da Uninter aqui em Castro. Eu, professora Ana Paula, cuido do curso de ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos e também cuido do atendimento da secretaria. Nós temos também alguns professores que cuidam de cursos de graduação e pós-graduação aqui no Polo para dar esse atendimento e esse apoio que você, aluno, precisa. Então, nós temos a professora Juliana Polichuk, que cuida dos cursos de educação física. Nós temos a professora Kátia Yankee, que cuida dos cursos de bacharelado, sendo alguns deles administração, contabilidade, cursos de engenharia. Nós temos a professora Janete Soares, que cuida dos cursos de licenciatura e pós-graduação na área de educação. Nós temos o professor Alessandro Bueno, que cuida dos cursos de tecnologia, sendo alguns deles gestão da produção industrial, logística, gestão comercial. Nós temos a professora Tereza Yankee, que cuida dos cursos de serviço social, gerontologia e organização do terceiro setor. Então, essa é a equipe da Uninter de Castro. Agora, nós vamos entrar, e aprender um pouquinho sobre o portal de aulas da Uninter, o AVA Univirtus, AVA Ambiente Virtual de Aprendizagem. Então, para começar, você precisa acessar o seu ambiente de pesquisa e digitar AVA Univirtus. Então, pode clicar no primeiro link, AVA Univirtus, e vai abrir uma tela de login para nós entrarmos no portal. E para entrar nesse portal, nós vamos precisar do RU, que é o registro da Uninter, e a senha, que você, aluno, recebe no ato da matrícula. Então, caso ainda não tenha recebido, pode entrar em contato com o Polo. Basta digitar o seu RU e senha e clicar em entrar. Então, vai aparecer alguns ícones importantes. Neste vídeo, nós entraremos apenas nesse ícone em azul escuro, Univirtus. Aqui nós entramos no portal de aulas. Então, percebam que tem vários ícones nesse portal Univirtus. Então, tudo que você, aluno, precisa fazer tem dentro desse portal. Esses vários ícones nós apresentaremos em um segundo vídeo, ok? Mas é importante você, aluno que já tem o seu RU e senha, entrar nesse portal e mexer nesses ícones, ficar bem familiarizado com esse portal, pois é a sua sala de aula virtual, então você precisa ter domínio e conhecer para que serve cada ícone. Olá, alunos, eu sou a professora Janete, tutora do Polo de Castro, e estarei aqui explicando um pouquinho para vocês sobre o modelo pedagógico da Uninter. Então, no nosso modelo pedagógico, tanto os cursos de graduação e pós-graduação são divididos em módulos ou UTAs, Unidade Temática de Aprendizagem. Cada módulo ou UTA ele é dividido em fase 1 e fase 2. Por ano são ofertados 3 módulos ou 3 UTAs, A, B e C. Cada módulo ou UTA é dividido em 2 fases, Fase 1 e fase 2, com uma duração de 7 semanas. Então, quando vocês entrarem lá na sala virtual de vocês, vocês vão estar acessando em meus cursos. O curso em que vocês estão matriculados. Entrando neste curso, vocês terão as disciplinas dessa fase, que correspondem ao UTA em que vocês estão
estudando. Dentro das disciplinas aqui, que são obrigatórias da fase, vocês têm um período de estudo. Aqui tem um calendáriozinho que remete ao período em que estarão abertas essas disciplinas para estudo. Então, do dia 26/7/2021 a 4/9/2021. A fase a que pertence essa disciplina do curso de Ciências Contábeis que nós estamos simulando aqui é a fase 2 da UTA B. Então, eu tenho aqui um sininho para me contar sobre as pendências das atividades que eu preciso entregar. Então, quando eu estiver estudando nesse período de estudos, eu vou ter sempre esse sinalzinho aqui, me lembrando de alguma coisa que eu preciso estar estudando. Aqui também vai estar as disciplinas que você já concluiu, como nesse caso aqui, o aluno é novo, não tem nenhuma disciplina concluída, mas é nessa área que vocês vão encontrar as disciplinas concluídas e as disciplinas futuras que virão para vocês estarem estudando. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Kátia, eu sou tutora dos cursos de bacharelado aqui no nosso polo Uninter da cidade de Castro, no Paraná. E eu quero compartilhar com vocês algumas informações importantes dentro aqui da nossa aula, inaugural, para que possa ajudar vocês, nesse início, conhecendo melhor, entendendo melhor o AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Então, aqui a gente vai pegar como exemplo, esse curso aqui de Ciências Contábeis. Então, vai ser o nosso exemplo praticado aqui na aula. Vou pegar como exemplo, vamos usar como exemplo comunicação organizacional. Eu clico aqui na disciplina e ele já abre aqui, direto ele já abre no roteiro de estudo. Então, dá uma olhadinha aqui no lado esquerdo, no meu lado esquerdo, e percebam que eu tenho aqui, alguns ícones que a gente vai trabalhar durante a nossa aula inaugural. Especificamente, eu vou conversar com vocês sobre o roteiro de estudo, sobre a parte de avaliações e sobre o livro da oferta, ok? Então, quando eu clico na disciplina, percebo que ele já abre direto no roteiro de estudo. Tanto que aqui o roteiro de estudo ele está até azulzinho, porque significa que é dentro dele que eu estou navegando. E ele já abriu aqui, 6 aulas, tá? Então, eu tenho da aula 1 à aula 6. Então, geralmente, todas as disciplinas vão ter 6 aulas, que são as aulas que têm conteúdo esse que vai fazer parte das avaliações, dentro aí, do prazo dessa disciplina, dentro do período dessa disciplina. São conteúdos que vocês vão verificar que estão disponíveis em formato de aula vídeo, de vídeo aula, em formato de material escrito, em formato de slides, em formato de livro digital e físico. Então, são os conteúdos que você vai criar uma rotina, uma disciplina de estudos para que você possa aprender, desenvolver todos esses conteúdos aqui. Mas pode ser que na tua disciplina, não tenha só 6 aulas. Tem aula 7, aula 8, aula 9. Quando tem mais do que 6 aulas, é que essas outras aulas são conteúdos complementares. Às vezes é uma aula explicando só um trabalho, uma atividade prática a ser realizada. Ou seja, você precisa obrigatoriamente consultar cada aula dessa para ver do que se trata, qual é o material e estudar, ok? Tudo que eu mostrar aqui na aula 1, gente, então o formato, o padrão, aonde você encontra as informações,
repete-se para aula 2, para aula 3, aula 4, 5 e 6, ok? Então, quando eu entro aqui na aula 1, por exemplo, eu vou assistir a aula de significados e conceitos. Ele vai aparecer aqui, ó, essa rota de aprendizagem da aula 1. Percebam que aqui, ó, é uma rota, é como se fosse um caminho. Se eu for na aula 2, olha, a aula 2 também tem rota de aprendizagem, aula 3 também e assim por diante. Então, vamos voltar para a aula 1. Vou clicar aqui, ele vai aparecer esse botãozinho de iniciar. E agora eu vou ter acesso aos conteúdos da aula 1. Então, aqui, ele vai aparecer para mim qual é a disciplina, quem é a professora que está lecionando, né, essa aula. E aqui eu vou ter, ó, videoaula, material de impressão, que a gente chama, slides e o livro digital. Então, vejam bem, o conteúdo da aula 1 é uma videoaula que eu vou assistir, que está aqui o link. Então, quando eu clico aqui, ele vai me abrir, vai me redirecionar para a videoaula da professora. Videoaula número 1. Então, é uma aula gravada num estúdio, onde a professora vai estar discorrendo sobre o tema da aula 1, ok? Essa videoaula, geralmente, tem de 50 a 60 minutos. Além da videoaula, eu tenho um material que se chama impressão. Não é sempre que esse material vai estar disponível aqui, porque isso depende do professor, de como o professor planejou o seu conteúdo. Mas se esse material estiver disponível para você, você vai clicar nele, ele vai abrir um PDF, onde tem o conteúdo da aula 1 de forma escrita. Então, vejam aqui, eu tenho o conteúdo, ó, de comunicação organizacional aula 1 de forma escrita. Então, tem muitos alunos que me perguntam assim, professora, mas tem a videoaula e tem mais esse material de impressão. Eu preciso estudar os dois? É o cenário perfeito. Porque às vezes pode ter algo que a professora ou o professor não comentou na videoaula que ela escreveu aqui no material, ou que ele escreveu no material. Tem alunos que às vezes preferem primeiro estudar esse material aqui, que se chama impressão, e depois assistir a videoaula, porque aí já tem mais conhecimento, mais bagagem sobre o assunto. Mas aí depende, né, do estilo de estudo e de aprendizagem de cada um. Os slides da aula, mesma coisa. Ó, se eu clicar aqui, ele vai abrir os slides da aula, também em PDF. São os mesmos que o professor ou a professora utilizaram como base aqui para, né, para aplicar a videoaula, nesse caso, número 1. E aqui o livro, se eu clicar aqui, ele vai direcionar para uma tela onde você vai colocar o teu RU e ele vai permitir que você tenha acesso ao livro digital da disciplina. Nesse caso, não vai ser um livro por aula, né? É o livro para a disciplina, por exemplo, de comunicação organizacional, todo, né? O livro que eu vou usar para as 6 aulas. Se você quiser, tem uma outra forma de disposição aqui dos conteúdos, que é usando aqui como se fosse uma apresentação de slides. Então, você clica aqui, ó, né, no botãozinho para dar sequência, e você consegue, desta forma, ir pegando trechos escritos e um pedacinho da videoaula, né? Mais trechos escritos, mais um pedacinho da videoaula. Então, não é uma aula diferente da que está aqui. Só porque, desta forma, ele vai mesclando o texto com partes da videoaula. Então, às vezes, você prefere assim. Em vez de você assistir de uma vez só a videoaula, você prefere ir mesclando, sem problema algum. É muito importante você, aluno que está começando, testar formas diferentes para ver qual você se adapta melhor. Se é primeiro assistir a videoaula, depois ler o material de impressão, se é ao contrário,
se é usar aqui pela disposição de slides. Então, você tem que ir tentando e verificando, né, a melhor forma de estudo para você. Então, percebam que eu cliquei aqui na aula 1, na rota de aprendizagem, no botãozinho de iniciar, e eu tive acesso a diferentes formas do conteúdo do tema da aula 1, através da videoaula gravada, do material complementar escrito, né, dos slides utilizados na videoaula e do livro digital. E a mesma coisa vai acontecer aqui na aula 2. Então, se na aula 2 eu clicar aqui, ó, em rota de aprendizagem, botãozinho iniciar, ele vai carregar aqui para nós, olha, o mesmo padrão. O que mudou? O conteúdo. Porque agora, olha, eu já estou na aula 2. Mas, de novo, eu vou ter uma outra videoaula, um outro material de impressão, não é o mesmo da aula 1. Outros slides e o mesmo livro, né, que como eu falei, é o mesmo livro para a disciplina como um todo. Então, isso vai se repetir nas 6 aulas, tá? Todas as aulas vão seguir este mesmo esqueminha. E olha só, vamos dar um voltar aqui. Se eu entrasse na outra disciplina, né, que nós vimos ali, que é a disciplina de Sistema de Informações Gerenciais. Se nós entrarmos aqui, a mesma coisa, olha, 6 aulas, né? Agora outro conteúdo. E se eu clicar na aula 1 aqui, ó, de novo, rota de aprendizagem, iniciar e o conteúdo da aula 1, ok? O que mais de muito interessante aqui, de pertinente, que nós precisamos nos atentar nessa questão aqui do material complementar, tá? Sempre eu tenho que olhar o material complementar. Por quê? Porque aqui pode ter dicas, né? Pode ter calendário resumido para você poder se organizar em questão de como estudar, quando estudar, né? As datas importantes. E aqui eu também posso encontrar, olha, videoaula sobre orientações, né? Aula interativa. Então, eu preciso sim, né? Ir ali assistindo, abrindo esses arquivos e lendo todos eles. Aqui, olha, o calendário resumido é bem importante para que vocês consigam se adaptar às datas, né? As datas aí de entrega. Só que aí você tem que prestar atenção, né? A tua disciplina. A gente tinha visto aqui, ó. Vamos voltar novamente. Ó, a minha disciplina aqui é UTAB fase 2. Então, aqui no calendário, eu tenho que ver as datas, olha, do módulo B, fase 2. Que quando começa dia 26/7 até dia 4/9. E aqui eu tenho as datas, olha só. Eu tenho as semanas, né? A semana, que data que começa, que data que termina. E aqui ele me traz uma outra informação que é sobre as APOLs, sobre as provas regulares, provas de segunda chamada, exame e prova de recuperação. Então, para você que está começando, isso daqui, ó, é fundamental. Deixa eu primeiro explicar um esqueminha. Percebam que eles colocam aqui, ó, primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, quinta semana e sexta semana. Qual é a ideia? Lembra que eu falei que vocês têm 6 aulas. Cada aula, né? Cada aula tem sua videoaula, seu material impresso, seus slides e aí tem o livro que é para a fase como um todo. Lembrando que você vai ter sempre, no mínimo, 2 disciplinas. Então, o que pode ser uma orientação para você se organizar? Na primeira semana, então vamos pegar esse exemplo. A primeira semana é quando a aula começa. Essa disciplina, as aulas começam dia 26/7. Então, a primeira semana de estudos seria do dia 26/7 ao dia 31/7, por exemplo.
Então, você deveria, se possível, se organizar para nessa primeira semana você estudar os conteúdos da aula 1, das 2 disciplinas vigentes. Na segunda semana, que daí seria do dia 2/8 ao dia 7/8, você estudar os conteúdos da segunda aula, né? Então, na segunda semana da aula 2. Na terceira semana, do dia 9/8 a 14/8, você se dedicar a estudar a aula 3 das 2 disciplinas. Porque desta forma, né, exatamente quando você tiver conseguido estudar o conteúdo da aula 1, 2 e 3, vai estar aberto para você fazer a POL número 1. A POL é a Atividade Pedagógica Online. Essa atividade vale nota, ela é importante porque vale nota, ela é importante porque você pode fazer de consulta, então é uma forma de você aprender mais, de você reforçar o conteúdo. E essa POL número 1, por exemplo, ela vai abrir do dia 26/7 ao dia 6/9. E geralmente o conteúdo que cai na POL 1 é o conteúdo da aula 1, 2 e 3. E aí eu vou seguir. Na quarta semana, que seria do dia 16/8 ao dia 21/8, eu estudaria o conteúdo da aula 4. Na quinta semana, o conteúdo da aula 5 e na sexta semana, o conteúdo da aula 6, que é justamente, olha, quando encerra aí o período, porque logo em seguida vem as provas. Quando eu estudo o conteúdo da aula 4, 5 e 6, eu estou preparada para fazer a POL número 2, que nesse caso aqui vai abrir do dia 16/8 ao dia 6/9, que são, né, os conteúdos aí que estavam presentes na aula 4, 5 e 6. Então, este calendário resumido é bem importante, porque ele já vai trazer aqui a data das provas, que são datas que você não pode perder, data de segunda chamada, data para fazer exame e data para fazer prova de recuperação. Esse esqueminha que eu fui falando, você também consegue encontrar aqui, ó. Aqui no material complementar, olha, nós temos roteiro. Nesse roteirinho aqui, olha, ele explica exatamente isso que eu falei, só que esse aqui é da fase A, não está disponível ainda o da fase B. Mas vocês conseguem ver exatamente o que eu estava explicando. Olha, primeira semana eu estudo aula 1. Segunda semana eu estudo o conteúdo da aula 2. Terceira semana eu estudo o conteúdo da aula 3 para que eu possa fazer a POL de número 1. Quarta semana eu estudo o conteúdo da aula 4, quinta semana da aula 5 e sexta semana da aula 6, para que eu possa fazer a POL de número 2. Tem mais uma coisa muito importante de vocês aproveitarem, que são as aulas ao vivo. Essas aulas, elas acontecem em 2 vezes. Então, você vai ter uma aula que ela se chama de aula interativa. Ela é ao vivo. Então, no momento, se você assistir a aula no momento que ela está acontecendo, o professor está ao vivo lá no Polo de Curitiba gravando a aula. Então, inclusive, você pode ali pelo chat, né, fazer questionamentos que ele vai responder ali ao vivo. É uma aula muito bacana. Também é o conteúdo que você está aprendendo. Então, não é um conteúdo novo. É o conteúdo que você está aprendendo. É uma forma de revisar, né, de aproveitar mais ainda para desenvolver esses conhecimentos. Se porventura você não puder assistir a aula ao vivo, né, no dia e horário que ela está acontecendo, muitas vezes ou ela vai virar aqui uma aula 7, aula 8, que vai estar com o título de aula interativa, ou ela vem aqui, ó, tá? Ela vem aqui para o material complementar. Essa aula interativa, então, ela vai acontecer 2 vezes, né? Mais ou menos ali no
na metade, né, do período ali da minha disciplina e a outra mais no fim, para, né, as duas disciplinas. Então, você vai ter 4 aulas ao vivo, para que você possa assistir, né, e tirar suas dúvidas ao vivo ali com o professor. Outro ícone importante é esse ícone de avaliações. É neste ícone, tá? Por enquanto aqui não tá aparecendo nada, né? Porque essa simulação que eu tô fazendo é de uma disciplina que ainda não abriu. Mas é aqui no ícone de avaliações que vai ser o local em que você vai clicar e realizar a sua APOL. Lembrando que para todos os cursos vocês vão fazer 2 APOLs para cada disciplina. Então tem APOL número 1 e APOL número 2 de uma disciplina, APOL número 1, APOL número 2 da outra disciplina, tá? Vocês têm que fazer todas, vale nota e é de consulta. Você pode fazer em casa, de consulta a qualquer material que você tenha aí, né, à disposição. São 10 questões objetivas, né? Lembrando que a APOL 1 vai ser o conteúdo da aula 1, 2 e 3, e na APOL 2 vai ser o conteúdo da aula 4, 5 e 6. No momento que você finaliza a APOL, você já sabe o resultado que você tirou. Ela vale de 0 a 100, né? Você tem que trabalhar para tirar a melhor nota possível. Você tem tentativas, então você pode usar todas as tentativas que você tiver. Eu fiz a APOL e eu tirei 40, né? Nossa, fui muito mal, das 10 questões eu acertei só 4, mas eu tenho mais uma tentativa, então vou tentar de novo. O sistema sempre vai puxar a maior nota que você tirou. Aqui também nas avaliações, depois vai aparecer, né, as datas que a gente viu aqui nesse calendário, no outro calendário lá, também vai aparecer aqui qual que é a data da prova objetiva, qual que é a data da segunda chamada, qual que é a data do exame. Mas no vídeo à parte a gente vai falar melhor sobre os tipos de avaliações. E aqui no livro de oferta, o que ocorre? Tem alguns cursos, né, que recebem, além do livro digital que está aqui na plataforma, recebem também o livro físico. Então, você precisa, né, identificar se você tem ou não o livro físico da disciplina. Quando você tem acesso ao livro físico, você vai vir retirar aqui no polo, ele é seu, né? Você vai usar para estudar e depois ele fica com você. E às vezes o aluno fica em dúvida, porque geralmente vem 4 livros que a gente entrega para o aluno, e às vezes ele fica em dúvida qual que é o livro para aquela disciplina. Às vezes tem títulos ali que podem confundir. Então aqui, ó, no livro da oferta, eu clico aqui e ele já aparece a carinha, né, do livro, a capa do livro e o nome do livro. Então não tem dúvida, eu consigo ver que dos livros que eu retirei no polo, esse é o livro que eu tenho que estudar para a matéria de Sistema de Informações Gerenciais. Se fosse a outra matéria, vamos voltar lá. Comunicação organizacional. Se eu clico aqui no livro da oferta, ó, eu já vejo que é um outro livro para esta outra disciplina. Ok? No ícone tutoria, o aluno, quando acessar o AVA, pode perguntar ao tutor que não é o nosso tutor presencial, a dúvida sobre avaliação, APOLs, provas e notas, trabalhos, TCC, portfólio, estágio, conteúdo da disciplina e orientações gerais. No caso da tutoria online, são dúvidas que o tutor presencial não consegue resolver. No caso de nota, às vezes uma correção de um trabalho, tá? Você pode usar essa ferramenta sempre que tiver uma dúvida e precisar de ajuda. As dúvidas relacionadas são sempre as disciplinas que está cursando, tá? Você realizou um trabalho, realizou uma prova, a correção do TCC, você vem nesse ícone
clica na qual opção que você precisa que teu problema seja resolvido e anexa o arquivo, qual é a questão, se for o erro de nota, você acha que precisa rever o trabalho. Aí salva e logo eles enviam uma resposta para você, tá? É bem simples, a tutoria online é realizada sempre com muito sucesso, as dúvidas podem ser sempre sanadas, ok? Aí a tutoria presencial, no caso do polo, no nosso polo, os alunos trazem os trabalhos, o TCC, para que a gente dê uma olhada prévia, que a gente auxilie na correção antes de publicar, antes de postar o trabalho, tá? No caso da educação física, o nosso contato, a tutoria presencial, ela é feita também através das aulas de campo, as aulas práticas, que os alunos possuem durante o ano, né? Durante de determinada disciplina. No portal do AVA, existe o ícone fórum, tá? Nessa disciplina aqui, nos esportes complementares, o fórum foi aberto para levantar questões sobre a disciplina, tá? Ao acessar o fórum, você vai visualizar as questões publicadas pelo tutor. Observe sempre o período de abertura e encerramento do fórum, para que você possa debater e participar com os seus colegas. Aqui no caso, são os jogos e brincadeiras e o comprometimento psicomotor, ok?